Presidente Emerson Destro, bom dia, que bom falar com você. Nós estamos em outubro e o seu mandato daqui pouco tempo, né, alguns meses já vai se encerrar. Então, jornalista adora se antecipar. Então, eu vou fazer algumas perguntas do balanço do seu mandato, que foram 2 mandatos de 2 anos, um total de 4 anos. Para começar, quando você assumiu em 2017, qual era a sua expectativa? Olá, Cláudia. Puxa vida, fazer um balanço de 4 anos aqui numa entrevista rápida é complicado. Na verdade, dentro do anuário, a gente colocou assim, uma visão bem completa desses 4 anos, né? A expectativa, quando eu entrei na BAD, quando eu cheguei na BAD, é de contribuir para o fortalecimento do setor. A imagem da própria BAD perante aos parceiros, estamos falando de indústrias, das filiadas, direcionando ações que agregassem valor para todas as partes. Além, claro, de toda a parte da rotina do dia a dia, reorganização de atividades, ou seja, tudo que fazia parte desse negócio chamado ABAD, vamos falar assim. Então, pode falar. Então, na verdade, o que aconteceu? Mergulhei de cabeça para conhecer bem mais a fundo os detalhes do funcionamento da ABAD, mergulhei a fundo na própria questão do estatuto. Para que serve a ABAD? Por que ela foi criada? Quais são os fundamentos da ABAD? A gente começou por aí. E, na sequência, a gente foi conversar com as indústrias, com os parceiros de negócio, para entender a visão deles a respeito da nossa associação, como eles viam e o que nós deveríamos fazer para fazer essa construção, agregar valor. E isso norteou muito o trabalho ao longo desses 4 anos, do que nós deveríamos fazer para que todos entendessem que a ABAD realmente é uma entidade mãe, com 27 filiadas hoje no Brasil, onde nós temos uma atuação política relevante, com acesso ao governo federal, ao legislativo, levando os nossos pleitos, as nossas necessidades para a melhoria do ambiente de negócios de uma forma direta, inclusive com diversas conquistas obtidas ao longo desses últimos 4 anos. Tivemos uma curva de aprendizado de como atuar lá em Brasília. A gente vive no nosso mundo aqui de compra, venda, comércio e etc., e de repente a gente se depara com uma situação, puxa, tem uma lei que precisa ser alterada. Como é que altera uma lei? Tem uma norma que burocratiza demais o funcionamento do setor em tal atividade. Então, como é que a gente melhora isso atuando em parceria com o governo? Então, a gente teve realmente uma curva de aprendizado ao longo desse período muito interessante. E dentro dos seminários que foram realizados com as filiadas, ouvindo muito os seus anseios, a gente foi direcionando os principais pontos e conduzindo. Tanto é que, por exemplo, o marketplace do canal indireto, a contratação dessa consultoria para nos ajudar na estruturação desse projeto, que é um trabalho que está andando. É um assunto que surgiu dentro do seminário, ouvindo ideias ou iniciativas que diversas filiadas tinham em mente de a gente buscar uma evolução, a digitalização do canal, e aí nós encampamos a ideia, trouxemos para dentro da ABAD, a diretoria aprovou a ideia, achou que é muito oportuno, importantíssimo para o nosso setor, e é uma atividade que passou a ser desenvolvida dentro da ABAD, além de tantas outras, né, que a ABAD faz. Eu lembro quando eu fiz a primeira entrevista com você, gravada na BAD, né, na sala de reunião, você tinha acabado de assumir, acho que era dezembro, você tinha uma expectativa muito grande. Eu lembro bem disso, você tem 2 formações, eu não lembro muito bem a idade, mas 40 e poucos anos você tinha na época, eu acho, não era isso? Era. E você vinha com uma garra e um conhecimento, porque você já estava na BAD há muitos anos, eu sempre via você foi vice-presidente,
E como é que você sai dela hoje? Puxa, eu vou dizer assim, Cláudia, cada empresário do setor deve se doar um pouco em prol do associativismo, em prol do fortalecimento do setor. E eu acredito que nesses 4 anos que eu fiquei à frente da ABAD, com apoio da diretoria, executando todas essas ações e atividades que nós fizemos aí, com todo o time da ABAD, com esse time forte da ABAD me dando esse respaldo, a gente conseguiu realizar um trabalho bem bacana. Como que eu saio? Eu saio satisfeito por ter tido a oportunidade de ficar 4 anos à frente de uma entidade nacional como a ABAD, forte e representativa do setor. Eu saio satisfeito e realizado. Eu tive uma curva de aprendizado muito boa, onde eu construí muitos relacionamentos, muitos novos relacionamentos, seja na área empresarial, na área política, coisa que quando a gente só está dentro de casa, a gente não tem essa oportunidade com outras entidades, presidente de outras entidades, como a gente faz parte da UNEX. Então, poxa, teve realmente uma curva de aprendizado muito boa, capitalizou muito para mim como pessoa, e tudo que eu pude fazer, eu pude ajudar o setor e a ABAD nas minhas falas, representando o setor em eventos, em reuniões. Eu fiz o máximo que eu pude, com toda certeza. Então, eu vou dizer assim, saio satisfeito, saio realizado pessoalmente. Tem muito chão pela frente ainda, com certeza, muito a ser feito, mas passo o bastão para o próximo presidente, para a próxima diretoria, e o pessoal vai conduzir com maestria, com certeza, dando uma continuidade naquilo que eu também recebi do presidente anterior. Espero ter feito algo de bom a nível nacional para os nossos parceiros como um todo. Você vem de uma família de tradicionais, antigos, né, atacadistas, seu pai tem mais de 50 anos, o atacado de vocês, né, a gente até pôde fazer um perfil de vocês, o do Destra, já mais de 50 já, acredito, 57. E vocês vão para ter, olha só, já fazem 7 anos. E vocês estão indo para a terceira geração, que também trabalha no mesmo setor. O que você faria? O que você falaria para esses jovens empresários que estão indo para o setor, que estão no setor como seus filhos? Olha, o que a gente fala no dia a dia, Cláudia, fala e faz, né? Não adianta só falar. É trazê-los para o envolvimento, envolvê-los no dia a dia do negócio e ficar de olho no que está acontecendo no mercado. Nosso mercado está em constante transformação, talvez uma transformação até mais rápida nos últimos anos. Essa questão da digitalização é uma realidade e vem ganhando espaço. Mas, por outro lado, existem assim muitas estratégias e outras atividades que a gente pode fazer dentro das nossas empresas, dos nossos negócios, mas para isso você precisa respirar a empresa. Em todas as suas áreas tem oportunidades, eu até brinco. Cada lugar que a gente dá uma enxadada surge uma minhoca. Então, você vai lá na área de logística e começa a olhar com um pouco mais de propriedade o funcionamento, você encontra oportunidade. Você vai lá para entregas, você acha oportunidade. Então, sempre tem oportunidades de melhorias, de evoluções tecnológicas e até uma questão própria de mudança até de modelo, um pouco de como fazer as coisas acontecerem. E é isso que a gente vê. Então, se eu posso deixar uma mensagem assim para os jovens, seria essa: vivam intensamente o negócio, porque é a única forma da gente ter uma visão com profundidade para poder buscar soluções no mercado e conhecimento. E por óbvio que, se a gente ficar só dentro de casa olhando o próprio umbigo, fica difícil você fazer essa evolução acontecer. Então, a participação em feiras, em congressos, agora com essas webinars aí que acontecem com grande frequência, claro, de assuntos que são relevantes, que seriam pertinentes ao setor, é muito importante a participação para a busca de novas informações ou até busca de novas oportunidades para o negócio. Eu enxergo dessa forma.
Agora, se você analisar o setor hoje, a gente está no 7º mês de uma pandemia que assolou o mundo, muitas dificuldades, nós já tocamos nesse assunto. Se você pudesse analisar o setor, como o setor trabalhou e como ele se vê hoje, e qual é a sua visão do setor hoje? Veja assim, ó, olhando os números oficiais do banco de dados, a gente vê um crescimento do faturamento das empresas do setor. Quando a gente conversa com empresários do setor, a gente enxerga um cenário talvez mais positivo ainda do que esse que a gente olha no nosso banco de dados. Por quê? Porque são empresas diversas que têm talvez sortimentos diferentes, área de atuação diferentes, e a gente começa a receber uma carga muito positiva do que está acontecendo no mercado. Então, veja, nós somos atividade essencial, nós não paramos em nenhum momento desde o início da pandemia. Nós precisamos abastecer o pequeno e médio varejo, que depende da nossa atividade, do nosso trabalho, para que tivesse as mercadorias lá na prateleira. E a pandemia, de certa forma, deu um empurrão no setor. Talvez esse pequeno e médio varejo, que não era talvez tão visto por algumas indústrias, ele passou a ter uma relevância e uma importância maior hoje. Por quê? Porque, vamos pensar assim, os bares e restaurantes, o canal Food Service, ele sofreu muito na pandemia. O fica em casa, isolamento social, as pessoas compraram mais no mercado de vizinhança. E quem que abastece o mercado de vizinhança? Os atacadistas e distribuidores. Então, houve um fortalecimento do nosso setor como um todo, a nível nacional, por conta da pandemia. Tanto é que a gente está falando, nosso faturamento cresceu esse ano, não está reduzindo devido à pandemia. Claro que tem empresas do setor que têm atividade mais focada, talvez no food service, tenham tido um resultado diferente desse que a gente está vendo na média da ABAD do setor aqui como um todo. Mas, no geral, o resultado é positivo e houve esse fortalecimento. E o pequeno varejo chamou a atenção das indústrias para estratégias de execução diferenciadas, para melhoria do mix lá naquele pequeno varejo, ações que precisa melhorar o mix para que esse varejo, esse pequeno varejo, atenda de forma mais consistente, de forma melhor, essa população de entorno que está ali se abastecendo. E todo esse movimento ele vem acontecendo desde o início do ano. Então, a gente só pode entender que realmente as empresas do setor, o setor como um todo se fortaleceu durante a pandemia. A associação também se fortaleceu? Eu acredito que sim. A gente participou, Cláudia, em diversos momentos de reuniões com equipes comerciais das indústrias, para levar uma visão, levar uma opinião. A pandemia foi algo muito novo, ou seja, nós nunca tivemos na nossa história recente, né? Quando a gente olha, está lá nos livros, 1900 e alguma coisa até houveram outras situações assim, né? Outra situação dessa, no século passado, mas nesse século nós não temos uma situação ruim como essa, recente agora, acontecido. Então, o que fazer? Qual é o próximo passo? Como vai funcionar o setor? Como que o mercado vai responder? Eram perguntas que todos nós tínhamos, mas cada um talvez tivesse um pedaço da resposta. As indústrias buscando experiências de fora do país, as multinacionais, a gente vivendo o dia a dia aqui de como os nossos clientes estavam respondendo à situação de pandemia, que era um reflexo do que o consumidor como o consumidor vinha se comportando e como que a gente conectava isso através dessas reuniões. Então, a indústria nos convidava para saber de uma forma mais direta qual era o comportamento, o que estava acontecendo, qual era a nossa visão dos próximos meses, para que a indústria pudesse ajustar a sua estratégia e acelerasse esse processo de atendimento para evitar ruptura, para conseguir atender melhor toda essa demanda diferente que aconteceu aí nos últimos meses. Então, eu acredito que a entidade se fortaleceu sim. Por quê? Porque nós somos uma voz importante, um canal de comunicação
para levar essa percepção de mercado de uma forma direta para as indústrias, e isso aconteceu. Você falou em fortalecimento, eu lembro da mudança da convenção, do modelo, que ela foi 36 anos de um modelo de feira, né, com estandes, a gente tem que explicar que são feiras com estandes, mais de 100, 200 estandes, acho que chegou, se não me engano, e mudou o estilo para um evento de conteúdo, network e bastante com representatividade, né, tanto da indústria quanto do canal indireto. Foi um ponto muito positivo e eu sei que foi de uma coragem. Como é que você me conta deste momento? Veja, nós tínhamos um modelo de negócio dentro da ABAD, a convenção, que, vamos falar assim, um português bem claro, tinha um custo muito alto a participação das indústrias versus o benefício obtido ao final. Toda montagem de estandes, locação de pavilhão, e etc, 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 somavam custos altíssimos. Além de ser um evento de nível nacional, a indústria precisava mobilizar a equipe comercial do Brasil inteiro para estar ali durante aqueles dias. Por quê? Chega o empresário do Nordeste num evento em São Paulo. Cadê quem atende para ter um relacionamento e fazer negócios? Vem alguém do Rio Grande do sul do país, mesma situação. Então, a indústria praticamente parava durante alguns dias com toda a sua área comercial para estar aqui presente para receber os empresários do setor. E é um modelo que, ao longo do tempo, vou dizer assim, a decisão dos negócios, ela migrou muito para a ponta, para o dia a dia. Ela não acontecia mais dentro da feira. O pessoal não vinha aqui para fazer pedido, vinha muito mais para fazer relacionamento, muito mais para conversar com o diretor, com o presidente de uma companhia que estava ali presente naquele momento. E, ouvindo as indústrias, a gente pensou, puxa, a gente migrando o formato para o modelo de conteúdo, a gente vai agregar valor para as partes de uma forma diferenciada. Por quê? O relacionamento a gente vai ter, top to top. Ou seja, os presidentes, diretores comerciais das indústrias presentes nesse evento com os empresários do setor. Então, esse ponto a gente atingiu. Conteúdo relevante, tendências de mercado, o que vai acontecer, tecnologias e etc., que são pontos de fundamental importância para a gente buscar o desenvolvimento do setor. Nós agregamos isso dentro do nosso evento. E aí, nós conseguimos com isso reduzir um pouco a quantidade de dias, conseguimos agregar valor que foi percebido pelos participantes, pelos presentes, e atendemos às necessidades de todos, com uma redução de custos. Então, nós reduzimos o custo e agregamos valor aos presentes participantes desse evento. Então, com essa fórmula, a gente foi para a execução do primeira convenção nesse modelo já em 2018. Foi um sucesso, a maioria das pessoas nos deu uma resposta positiva a respeito do modelo. Ao final da convenção, a gente já fez uma reunião com todas as filiadas, onde precisa ajustar, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, desde alimentação, horários, intervalos, etc., tudo no detalhe. E nós melhoramos para 2019. E 2020 é o que todo mundo sabe, a pandemia não nos deixou dar sequência que a gente pretendia, né? 2021, com certeza, teremos novamente. Você considera esse o maior feito da sua gestão? Não, eu acho que, veja, Cláudia, houveram várias situações que foram necessárias. A gente, na minha opinião, a gente deixou de fazer algumas atividades que não eram relevantes e usavam o tempo da equipe e não agregavam valor, a gente deixou de fazer, e a gente focou na nossa agenda política, o próprio assunto do marketplace, o assunto da convenção. Então, nós reduzimos a quantidade de eventos e aumentamos a relevância desses eventos. Então, eu vou te dizer que não tem um ponto ou outro ponto que daria para dizer que esse tem mais peso ou menos peso. É um conjunto,
Eu vejo hoje, talvez, uma atuação política muito legal em diversas filiadas da Abade, a nível estadual, coisa que talvez antes desse envolvimento todo que a gente construiu no longo dos últimos 4 anos, a gente não via de forma tão intensa, era um negócio talvez menor dentro da Abade, dentro das filiadas. Então, eu acho que essa conscientização política de estarmos presentes, fazermos parte do negócio, estarmos na mesa de decisão, eu acho que isso foi uma grande construção feita no intuito de sensibilizar, de conscientizar os presidentes das filiadas de que se nós não participarmos, fica difícil mudar o nosso país. Então, eu entendo que talvez esse seja, se não o principal, um dos principais marcos na evolução, no andamento da nossa agenda política, não só da Abade, mas da Abade e das suas filiadas a nível Brasil, a nível de Estado. Para finalizar, em uma palavra, como é que você sai desse mandato de 4 anos? Dia 31 de dezembro. Missão cumprida? Não, veja assim, Cláudio, eu acho que missão... Vai sentir saudade um pouco? Vai, com certeza, com certeza. Eu acho que a saudade ela fica, mas a minha doação nesses 4 anos para a Abade, ela foi bem intensa, eu acredito que eu ajudei bastante o setor, com todas essas atividades que foram desenvolvidas. Então, eu vou dizer assim, pessoalmente, eu saio realizado. Eu acho que a gente precisaria talvez fazer uma pesquisa, então, com as filiadas aí para ouvir deles, né? O que eles têm a dizer a respeito desses 4 anos do meu mandato aí, né? Porque eu falar, eu sou suspeito, né? Porque eu entendo que eu fiz o que foi possível ser feito na medida do possível, realmente. Mas a gente precisaria talvez ouvir o próprio time da Abade, ouvir as filiadas, o que eles viram nesses 4 anos, para daí a gente fazer um balanço de peso aí, né? Eu sou suspeito. Para o novo presidente, Leonardo Miguel Severini, o que você falaria para ele? Acho que você já falou, mas para todo mundo ouvir. Não, eu vejo assim, o desafio continua, né? Muitas coisas que foram plantadas e ou construídas nesses bons anos de Abade, não só nos últimos 4 anos, muitas delas eu dei continuidade, outras a gente está fazendo um pouquinho diferente, o inovou, e agora o Leonardo vai imprimir o jeito dele de fazer gestão. Ele já tem experiência, já foi presidente lá da DEMIG, em Minas Gerais, então ele vai ter a batida dele, a pegada dele junto com a diretoria, dando a continuidade aí nos projetos que estão em cima da mesa, com certeza, e buscando fazer as inovações necessárias para acompanhar a evolução do mercado, né? Eu acho que o que tenho a dizer ao Leonardo é o seguinte: boa sorte, bom trabalho, arregace as mangas e vamos para frente aí. Muito obrigada, Emerson. Eu não vai se ficar livre, não, porque tem mais coisa, tem mais entrevista, a gente não terminou o ano, mas para este primeiro, assim, a gente já fez, mas a gente ainda vai continuar, que a gente tem revista, tem editorial, tem momento, tem gravação, tá bom? Tamo junto. Obrigada, mais uma vez. Obrigada. Obrigado.